Então, é assim que eu vou, então, vou dar início aqui, já está gravando, acredito que eles vão cortar esse pedacinho aqui, nossa. Então, boa noite. É com muito prazer e alegria que a gente vai abrir essa webconferência, que é um pedaço do trabalho do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp. Essa equipe que hoje vem trazer essa temática é a equipe de saúde mental na atenção básica. Então, essa equipe é composta por 6 especialistas e 3 supervisoras, e hoje, para este bate-papo, para essa conversa sobre rede de atenção psicossocial, a gente tem Beatriz Venância Dias, que é uma especialista do núcleo, né, do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp, e Regina Celi Cunha, que é psiquiatra, que é supervisora deste núcleo, dessa equipe, né, desse eixo de saúde mental na atenção básica. Então, a gente está aqui, fiquem à vontade os convidados para participar, para interagir, para conversar, vocês são muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é um momento importante, né, do núcleo apresentar as temáticas do cotidiano do trabalhador, né, da saúde mental, particularmente na atenção básica. Então, eu vou deixar vocês aqui com Beatriz Venância Dias e Regina Cunha, essa dupla que vai hoje trazer esse tema e versar sobre esse tema conosco. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, todas e todes. Maria Inês, muito obrigada pela apresentação, é um prazer estar aqui. Queria começar, então, trazendo um pouco a ideia geral mesmo de rede de atenção psicossocial no sentido de definição, né? Então, só para contextualizar, a rede de atenção psicossocial, ela faz parte, né, de uma das redes de atenção à saúde. Nesse contexto, então, a gente entende que a rede de atenção psicossocial ela vai ser formada pela integração e articulação de diferentes pontos. E aqui a gente está chamando de pontos e não necessariamente de serviços de saúde, porque a rede de atenção psicossocial envolve também outros equipamentos, né, que não restritos ao âmbito do cuidado em saúde, porque justamente a reflexão do cuidado, né, em saúde mental, na nossa perspectiva, é um cuidado em liberdade, é um cuidado no território, é um cuidado que vai considerar todas as dimensões da vida da pessoa, por isso essa integração de diferentes pontos. Então, o objetivo da RAPS, né, é oferecer essa longitudinalidade, essa continuidade do cuidado a pessoas com sofrimento psíquico grave ou com necessidades decorrentes, né, do uso radical de álcool e outras drogas, e todas as ações, né, em todos esses pontos, estão pautadas, eu vou mostrar para vocês essa imagem que eu gosto bastante, nos princípios no cuidado, que não necessariamente, né, se restringem a um espaço. Por exemplo, o CAPS vai nortear seu trabalho por esse princípio, mas a unidade básica talvez não. Na verdade, né, todos esses princípios são compartilhados num sentido de entendimento mesmo, do papel da rede de atenção psicossocial. Então, o horizonte é de respeito aos direitos humanos e à diversidade, como mencionei anteriormente, o cuidado e liberdade, então a produção de cuidado e de reabilitação psicossocial nos territórios, considerando a realidade, né, e os contextos de vida, combate a estigmas e preconceitos, né, considerar que essa população, muitas vezes atendida na rede de atenção psicossocial, tem outros atravessamentos, né, que colocam em posições de sofrerem, né, preconceito. A gente sabe também que tem um grande estigma com a questão da saúde mental ainda, né, nos espaços. A integralidade do cuidado, a diversificação das estratégias de cuidado, num sentido também de explorar todos os recursos que vão estar possíveis ali, né, não necessariamente só um cuidado medicamentoso ou um cuidado psicoterápico, mas um cuidado, por exemplo, também que pode se produzir num grupo de caminhada, por exemplo, né, em espaços de lazer, de cultura, né, diversificar essas estratégias, entendendo o cuidado também de uma maneira ampliada. A estratégia, né, por ser diversificada, também tem um horizonte de produção de autonomia, né, considerando essa possibilidade também das pessoas de gerirem também seus próprios processos de cuidado. Na perspectiva, né, da estratégia de redução de dano, sempre que possível, então a gente entende, né, que em todas as interfaces do nosso trabalho, essa vai ser a nossa estratégia de reduzir danos, e aqui nem falo apenas, né, do uso de substâncias, mas de outras questões também, e estimular também o controle social, né, dos usuários e dos familiares, no sentido de trazer essa população que é atendida nessa rede para contribuir
com os processos organizativos, os processos mesmo de construção de políticas que estão, né, geralmente nesses espaços de controle social. E aí, né, especificamente falando dessa nossa estratégia, que é a estratégia de educação permanente, que é esse compartilhamento de cuidado, de conceitos, de temas, né, entre profissionais, mas não apenas entre profissionais. Essa educação permanente como uma estratégia, né, de levar conhecimento em saúde dessa perspectiva aos territórios. E aí, por último, né, e não menos importante, a construção do projeto terapêutico singular, que seria a materialização de todos esses princípios dentro de uma estratégia de cuidado. Aqui a gente trouxe rapidamente, né, alguns pontos da rede de atenção psicossocial. A Regina vai trazer melhor todos eles, mas só para citar, programa de volta para casa, centro de convivência, esse aqui é um dos pontos da rede de atenção psicossocial que citei, que não necessariamente, né, estão dentro da política de saúde. Em alguns municípios, os centros de convivência até têm uma interface, mas em grande parte dos municípios, os centros de convivência estão ligados às secretarias, né, de assistência social ou de lazer, cultura e esporte. Os serviços residenciais terapêuticos, hospitais gerais, a atenção primária à saúde, né, numa maneira um pouco maior, não necessariamente apenas a unidade básica de saúde, né, no sentido de locus, mas a atenção primária como um todo. O SAMU, as unidades de acolhimento, os centros de atenção psicossocial, consultório na rua e as unidades de pronto atendimento, chamadas de UPA. E aqui a gente queria destacar essa questão da atenção básica na RAPS. A atenção básica ela é centralizadora dos processos de cuidado, não apenas na RAPS, mas nas redes de atenção à saúde. A atenção básica ela tem um lugar primordial de ser, primeiramente, a porta de entrada preferencial, porque está no território. Por estar no território é também o locus onde vai ser mais simples, sustentar o acompanhamento contínuo, pensando em longitudinalidade das estratégias de cuidado que a atenção básica tem. E também nessa coordenação de cuidado, pensando em estratégias de referência e contra-referência. A atenção básica ela vai articular esse cuidado, entendendo muitas vezes uma situação que chega, é um caso grave, precisa ser encaminhado para o CAPS, e esse encaminhamento do CAPS não encerra por si o processo de cuidado. O encaminhamento para o CAPS, ele trabalha no sentido de garantir a atenção daquela pessoa que necessita dessa atenção especializada, mas mantendo essa referência de cuidado territorial e longitudinal na atenção básica. É a atenção básica também que vai, né, estimular esses processos de discussão de caso, de articulação, inclusive, de outros serviços, e é também nesse espaço onde a gente vai trabalhar, né, efetivamente as questões de longitudinalidade, de acompanhamento realmente da pessoa, considerando esse espaço como um espaço potente de vinculação, né? Então, a atenção básica, ela é o centro de todos esses processos que a gente está falando aqui de cuidado, entendendo que ela tem essa centralidade no território, que ela tem essa centralidade, né, nas famílias, conhece muito bem seus territórios e suas populações. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui, a gente agradece. Eu queria fazer uma pequena pontuação de que a gente está falando de um processo, né, que é um processo jovem, se a gente pensar desde a Lei Paulo Delgado, né, de 2001, até 10 anos depois, quando a gente implementa, né, consegue implementar todo esse processo da RAPS, são 25 anos, né? 25 mais 15 anos. Então, a gente imagina que um movimento secular de alienação dessas pessoas em que se tira todos os direitos, né, e toda a capacidade de autonomia, não pode ser mudado de uma forma tão, né, tão drástica. Então, estou falando isso porque isso é um processo ainda que a gente está construindo ao longo desse tempo, né, que a gente está tentando, inclusive, encontrar outros caminhos, mas é muito importante de como a RAPS ela traz um ponto muito importante que retira da questão do saber médico, da hierarquização desse poder frente, né, à situação de sofrimento psíquico,
e vai fazendo, como a gente estava comentando, a Beatriz vai verticalizando esse cuidado, né? Porque em pensar que esse poder decisório relacionado ao paciente estava centrado apenas na doença e na questão medicamentosa. Então, essa rede que é construída e essa potência que eu acho que precisa ser explorada, é extremamente importante, e para mim é um dos cenários assim mais bonitos que eu vejo, né? Se a gente for pensar no nosso cotidiano, né? De ser conquistado, e cada vez mais a gente precisa ter essa noção né, que as leis estão aí, que a gente precisa se apropriar delas, e quanto a gente tem que ser criativo no sentido de manter isso, mesmo com questões políticas, mesmo com o capitalismo, o neoliberalismo, mesmo com a terceirização, com a privatização, com tudo que pode cercear quando a gente tem as nossas conquistas, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. A Beatriz falou um ponto que talvez a gente não leve em consideração, né, de que as unidades básicas de saúde, que seja a unidade básica de saúde que tem na rede, por exemplo, em toda São Paulo, ou aqui em Santos, as policlínicas, elas devem assumir essa posição estratégica de entrada desse cuidado. Eu acho que ainda tem um longo caminho, e que já, com certeza, diminuiu muito com todo o movimento aqui em Santos, por exemplo, que eu vejo de matriciamento, né, desse compartilhamento mais próximo com as unidades, com as equipes multiprofissionais. Mas é muito importante a gente entender que esse indivíduo, né, quando a gente possibilita e oferece para ele um cuidado integral, que esse lugar da atenção básica é o lugar estratégico e deve ser a porta de entrada. Eu acho que algumas vezes os serviços de alta complexidade, e eu acho que, por exemplo, o CAPS é um serviço de alta complexidade, ele consegue fazer esses caminhos, muitas vezes por meio de articulações no privado, por meio de articulações paralelas, mas eu acho que a atenção básica é o responsável por esse acompanhamento longitudinal, né, pelo manejo dos transtornos mentais mais comuns, e mesmo no sentido de que os mais graves, quando estáveis, quando saem das situações de crise, eles também podem ser, né, através da consolidação do matriciamento, através da interconsulta, através da interconsultoria, através das reuniões de rede, eles também podem ser manejados se, né, nessas situações de suporte, né? Nós temos também, dentro da atenção básica, as equipes de consultório de rua, que tem esse objetivo de garantir as ações in loco, né, atendimento focado nessas situações dessa população de maior vulnerabilidade, e que também tem essa possibilidade de fazer esse intercâmbio, né, e fazer essa conversa com os outros dispositivos de saúde, né, que seja principalmente das unidades básicas, né, que a gente vê, mas também dos CAPs, né? Por exemplo, a gente recebe algumas visitas de pessoas que estão relacionadas que vivem em vulnerabilidade, e normalmente quem traz para o CAPs, né, e pelo menos em Santos a gente tem tido essa experiência, são os trabalhadores do consultório de rua. Então, existe essa flexibilidade e essa abertura dos serviços, né, para que haja esse compartilhamento de ações. Pode passar o próximo. Bom, os centros de convivência e cultura, Beatriz falou bem, né, eu acho que talvez seja a maior dificuldade que a gente tenha de poder fazer essa rede funcionante. A experiência que a gente tem, normalmente, são experiências de visitas nesses centros, e que a gente possa fazer como se fossem pequenas ações relacionadas aos nossos pacientes, especificamente. Mas esses centros, eles ficam, mesmo que fazendo parte dessa rede, eles ficam meio que isolados, mas são extremamente importantes, né, porque eles são abertos ao público, necessariamente. Por exemplo, a gente tem em Santos a Vila Criativa, necessariamente, são 10 vilas criativas que tem em Santos, em lugares de maior vulnerabilidade, e necessariamente as pessoas que estão nesse lugar são pessoas que estão em sofrimento psíquico. E aí eu acho que isso é a grande beleza, né? Porque se a gente tem uma ideia de que
As pessoas, elas têm que ter autonomia, têm que exercer a cidadania dela, têm que ter uma convivência social e dentro da comunidade. A Vila Criativa é um grande exemplo em que as pessoas, vamos dizer, se misturam, né? Mas ainda eu acho que essa relação com esses centros ainda é um pouco vazia, né? Um pouco errática, mais do que deveria ser. Porque esse é um lugar mesmo, como a gente escreveu aqui, um lugar de pertencimento, um lugar que não é o lugar da saúde que acolhe e aprofunda normalmente as questões, né? E que acaba sendo o tutor ou o interlocutor disso. Mas é um lugar em que você está, né? E que necessariamente você não está falando de doença. Então, por isso que eu acho que é um lugar que é, por exemplo, um dos lugares que a gente pode pensar ser explorado e como que isso toma uma outra cara, né, dentro dessa rede integrada. E aí tem o CAPES, né? Os CAPES que, enfim, todo mundo conhece, mas que mesmo assim as pessoas têm dúvida, né? O CAPES é um lugar onde o atendimento é de pessoas de sofrimento psíquico grave, né? Persistente, e principalmente eu sempre digo que pode ser um quadro, pode ser um esquizofrênico que trabalha no comércio da família e que está bem, e que está funcional, e que necessariamente ele não precisa estar lá, mas a gente pode ter um quadro grave, depressivo, psicótico, e que é para ele estar no CAPES, né? Então, quando a gente vai falar de quem deveria estar no CAPES, eu sempre falo que é de quem tem uma dificuldade muito grande de manter a funcionalidade e manter as suas relações de vida a contento, quaisquer que sejam. Então, necessariamente, não é um CID que vai determinar quem está dentro de um centro de atenção psicossocial. Isso é uma coisa muito importante, né? E que esse prejuízo, quando a gente fala em todas as esferas de vida, necessariamente não precisa ser laboral, né? Que comumente a gente fala, bom, alguém não está trabalhando, não, alguém que não consegue cuidar do filho, alguém que não consegue manter relações saudáveis interpessoais, alguém que não consegue manter uma relação por uso de substância familiar. Então, é isso. Então, a gente tem o CAPES 1, 2 e 3, e a diferença é que no CAPES 3 vai depender da população, né, do número daquela população, da cidade, mas normalmente nos grandes centros a gente possui CAPES 3, que funciona, né, como um substitutivo dessa ideia manicomial e asilar, e que tem um funcionamento 24 horas com leitos de acolhimento noturno. E que o grande mote normalmente essas pessoas que ficam acolhimento são pessoas que já são acompanhadas pelo CAPES, né, ao longo de longos períodos, são pessoas que já têm o contato com uma equipe multiprofissional, que a gente normalmente conhece a situação de vida, onde elas moram, né, como elas vivem. Eu estava pensando e falei antes que quando eu comecei a trabalhar no CAPES, eu sempre tinha uma ideia de trabalhar com pacientes graves. Então, eu achava que a gravidade estava relacionada a eu saber quais eram os meus dispositivos medicamentosos, né? E qual a tecnologia que eu ia usar. Se eu usar droga X, Y, Z. Quando você trabalha no CAPES, né, principalmente eu estou falando dessa coisa do saber médico que eu aprendi dos meus 30 anos de formada, né, que eu fui desafunilando, de entender, né, de que aquele indivíduo que eu, por exemplo, estou prescrevendo uma medicação de alto custo, talvez ele não tenha alguém que vá buscar a medicação, né, talvez ele não tenha alguém que possa fazer essa supervisão da medicação, talvez ele não tenha dinheiro para ir no AME todo mês pegar remédio. Então, essa contextualização me fez pensar de que eu sabia muito pouco sobre o que era gravidade e sofrimento psíquico, né, e fez com que eu né, revisse essas questões. Então, acho que o CAPES ele tem esse lugar, né, dessa complexidade, mas não no sentido de usar grandes tecnologias medicamentosas ou recursos outros, né, mas de como você pode se apropriar desses indivíduos sobre uma outra perspectiva. O próximo, o CAPES-AD, que é especializado, né, em usuários com necessidade decorrente do uso problemático, né, importante, né, do uso radical problemático de substâncias psicoativas, porque a gente sabe que nem todo mundo que usa substância psicoativa precisa ou quer, deseja, né, necessariamente de um acompanhamento. A gente está falando de uma perspectiva, como Beatriz falou, de redução de danos, né, e também de
de respeitar a autonomia, né, e, enfim, curso de vida do indivíduo, CAPS infanto-juvenil, que também é responsável, né, diferente do CAPS adulto, é responsável também pelo atendimento de pessoas com uso prejudicial de álcool e outras drogas, e com sofrimento psíquico intenso, que vai ser, obviamente, de uma outra ordem, na maioria das vezes, para crianças e adolescentes, né? Bom, os serviços de SAMU, né, que a gente fala, são serviços que estão dentro de uma outra linha, né, do Ministério da Saúde, que é a atenção, que é um serviço de atenção à urgência, né? A gente considera a UPA não um serviço hospitalar, mas um serviço pré-hospitalar, e por isso que a gente colocou junto com o SAMU, né? E é responsável, vamos dizer assim, a UPA é mas deveria ser, né, um serviço em que o modelo seria de atendimento de crises, que muitas vezes ocorrem em finais de semana, né, em noite. Eu estou falando isso porque, normalmente, os pacientes que são acompanhados no CAPS, eles chegam no CAPS. Se for no horário que o CAPS está funcionando, dificilmente eles vão para a UPA, a não ser que eles sejam abordados, não tenham um suporte familiar, não consigam chegar no CAPS, ou sejam abordados na rua por estarem extremamente desorganizados. Mas a UPA deve ter essa função de aceitar os pacientes em crise, né, categorizar essa crise, entender em que dispositivo, né, em que rede esse paciente deve ser atendido, e fazer isso de uma forma deveria ser sempre conectada com os serviços ou de atenção básica, ou nos casos de crise, o CAPS, que vamos dizer que hoje é uma grande bandeira nossa, né, no sentido de fortalecer, porque eu sei que os leitos hospitalares são importantes, mas quando a gente pensa, né, que a gente trabalha com situações de crise do cotidiano, que seja por uso abusivo de álcool e outras drogas, que seja por alteração extrema de comportamento, né, crises de comportamento suicida, a gente teria que pensar na UPA como um lugar estratégico para que esses pacientes pudessem não chegar em leitos hospitalares, por exemplo, né, que sempre tivesse uma conversa com CAPS, né, não fossem internados por longo período, e isso muitas vezes dentro da UPA, por conta até de uma dificuldade de manejo, né, piora o quadro, né, existem iatrogenias, né, de contenções que não são necessárias, enfim. Mas eu acho que talvez eu estou falando isso porque a ideia minha da Beatriz é que a gente possa, a partir né, do que a gente já conhece da RAPS, poder imaginar quais as coisas que funcionam e como a gente poderia funcionar. Mas a UPA tem essa função, né? O SAMU é responsável pelo socorro, né? Eu acabei falando o segundo, né? Pelo socorro e transporte seguro, né? De quadros psicóticos intensos, né? De extrema desorganização do comportamento, agitação psicomotora intensa, né? Ou tentativas de suicídio, né? Que normalmente são urgências, né? Em psiquiatria. E o SAMU tem essa função, além de outras, obviamente, né? E a atenção hospitalar, né? Então, a gente sai daquele modelo, ou tem saído, porque a gente sabe que ainda tem, do modelo do hospital psiquiátrico específico, né? Como foi a formação que eu tive primeiro, né? Que foi no Juqueri, e tanto que eu saí 6 meses depois que eu entrei, porque era uma coisa muito fora do que eu imaginei, né? O cuidado de saúde mental. Mas hoje a gente tem na enfermaria leitos psiquiátricos e em hospital geral. E o interessante é que o leito psiquiátrico hospital geral, ele tem várias vantagens no sentido, né, de que são internações breves e, principalmente, a possibilidade de um cuidado mais integral, né, de uma avaliação clínica de um paciente, que a gente sabe que muitas vezes os pacientes de saúde mental, eles não frequentam a unidade básica de saúde, eles não fazem os check-ups necessários, eles não se preocupam com questões que a gente se preocupa de saúde, e que em situações até, por exemplo, em pacientes mais idosos, que a gente sabe, paciente que tem comorbidade, muitas das situações de crises, né, de surtos psicóticos, de uma crise maníaco, uma mania psicótica, ou até mesmo um quadro de delírio, a gente sabe que tem questões clínicas que são importantes e que desencadeiam ou que agravam esse quadro. Então,
ter essa possibilidade dentro do hospital, para alguns casos, fazer essa avaliação, é uma alternativa frente aos hospitais psiquiátricos, né? Enfim. E aí a gente vem que são as que Beatriz colocou para o final, né? Que são as possibilidades, né, de viver em sociedade, né, de desinstitucionalização. Então, a gente tem as unidades de acolhimento, né, que são as UAs, que oferecem moradia temporária. Essas UAs estão relacionadas a pessoas que têm uso radical, né, problemático de substâncias psicoativas, né, enfim. Tem um período, né, que o período que fala os normativos de 6 meses, apresenta, né, que apresenta essas questões e que está relacionado ao cuidado junto com o CAPS-AD, né, e através da construção do PTS, enfim. E essas unidades de acolhimento, elas são unidades como se fossem casas, né, às vezes as pessoas têm uma ideia de que unidade de acolhimento é como se fosse uma enfermaria. Para quem nunca foi, são unidades que são casas em que tem cozinha, sala, em que as pessoas constroem a sua própria, né, seu próprio cardápio alimentar, né, tem possibilidade de, junto com profissionais habilitados, até da procura de emprego, né, de organização da casa. Então, elas é uma possibilidade de quem, né, tem o desejo, né, vamos dizer assim, de reduzir o uso e, né, de recomeçar a vida sem suporte familiar e social, de poder reconstruir um outro caminho, né, para seguir com os seus projetos. Aí tem os serviços de residencial terapêutico, né, que é o SRT, que eu acho que eu estava lá atrás. Isso. O SRT, o Serviço de Residência Terapêutica, são moradias para pessoas, né, que tiveram longo tempo de internação psiquiátrica, né, pessoas normalmente graves, crônicas, né, com grave sofrimento psíquico, que ficaram em hospitais, né, tanto manicômios como hospitais de custódia, e que não têm qualquer suporte social e familiar, né, e essas residências foram construídas para isso. E, comumente, são pessoas que eu digo que, antigamente, quando você entrava num hospital psiquiátrico, você entrava por vários motivos. Ou porque você era um quadro psicótico, ou porque você era um andarilho, ou porque você fumava maconha, ou porque você era mulher e traiu o marido, ou porque você teve eu lembro sempre de uma paciente que ela diz que a primeira internação dela foi quando ela, grávida, teve o filho, e quando ela chegou da maternidade, o marido estava em casa com uma outra pessoa. E aí ela teve um quadro psicótico, que foi a primeira internação dela, só para vocês terem uma ideia. Então, são pessoas que entram no hospital, né, começam o uso de medicamentos e lá ficam, né, sem suporte familiar, enfim, baseado o tratamento em uso de medicamentos. O programa de volta para casa, né, o PVC, ele visa garantir com um valor que, se eu não estou enganado, hoje é de 700 e alguma coisa, mais ou menos esse valor, e esse apoio financeiro é para oportunizar essas pessoas a recomeçar a vida, né? Necessariamente essas pessoas não precisam estar, né, nos serviços de residência terapêutica para receber esse dinheiro, né? Tampouco só, vamos dizer assim, né? Só pode receber, se você receber esse dinheiro, você não pode receber mais nada, ele pode ser anexado a outros benefícios, e é uma forma das pessoas poderem se reconectar, né, com seus projetos de vida, com seus planos de vida, né, sem que tenham que passar por todas as agruras, né, de quando você você é ceifado a sua vida, né, da possibilidade de estudar, de ter emprego, né, de você ter o que comumente as pessoas têm nos seus projetos de vida. Você quer complementar? Acho que só para falar, né, Rê, das iniciativas também de trabalho e renda e desses empreendimentos nas estratégias de reabilitação psicossocial, que vão também trabalhar nesse horizonte, né, de estimular a autonomia, de trabalhos em contextos mais protegidos, vou dizer assim,
pensando, né, na possibilidade também dessas pessoas gerirem a própria vida, né, não estarem também nesses lugares, vamos dizer assim, de dependência, né, mas estimulando a autonomia também em espaços laborais que comportem, né, toda essa dinâmica. Tem uma experiência muito interessante quando eu falei da questão, né, da questão da criatividade, né, de como a gente pode, a partir do que a gente sabe de conceito, né, do teórico. Eu lembrei de uma experiência que a gente teve quando eu trabalhei no Brasilândia, foi um pouco antes da pandemia, eu continuei trabalhando no CAPES de lá. Então, tinha uma experiência de que a gente a gente fez conversas com alguns microempreendedores da região que tinham, por exemplo, lava-jato. E aí a gente fazia essa conversa para que essas pessoas pudessem trabalhar sob supervisão, né, e pudessem ter alguma renda. Estou falando isso porque eu acho, quando eu fico pensando, né, quando tem toda essa... Né, o Ministério da Saúde acabou de lançar uma portaria propondo que houvesse uma revisão da RAPES, né, agora, em janeiro de 2026, né, dos custos, né, custeio, estratégias, como tornar a rede mais potente, né, relacionada a normativos, enfim. Mas eu fico pensando o quanto no nosso contexto de vida, na nossa comunidade, que às vezes são comunidades de difícil acesso, enfim, a gente pode pensar sobre isso. E aí eu lembro dessa experiência, né, que a gente teve no Brasilândia, de poder compartilhar dentro da comunidade as possibilidades numa área extremamente vulnerável, enorme, né, com várias questões relacionadas à violência, né, que é o que eu vivo, por exemplo, em São Bento, em Santa Maria, em Santos, mas como a gente pode usar dessa criatividade, né, para pensar sobre isso que é fundamental. As pessoas precisam trabalhar, querem trabalhar. O trabalho é uma forma de inserção e de reconhecimento, a gente sabe disso, né, social, e que é uma coisa preciosa, assim, para a maioria das pessoas, né, dos meus pacientes, quando eles falam, né, enfim. Acho que agora a gente queria falar um pouquinho de desafios, mas queria ouvir a Cláudia, que levantou a mão. Boa noite, Cláudia. Bom, Beatriz, eu acho que é melhor seguir até o fim, depois a gente abre a palavra e a gente, né, pode ir. A gente trouxe também essa parte, né, para falar um pouco dos desafios. Acho que a Regina, ela pontuou algumas coisas muito importantes. A primeira delas é essa compreensão do que a gente entende como sofrimento psíquico grave, que não está associado a um CID. E aí a gente até fez uma web palestra, né, sobre esse conceito de pessoa, sofrimento e cuidado, no sentido de que uma pessoa ela é composta de diversas dimensões. Então, para a gente, muitas vezes, né, de um lugar até um pouco mais restrito de pensamento, a gente vai considerar que aquela pessoa está sofrendo muito se ela estiver sem trabalhar. Quando muitas vezes esses impactos, né, nas diferentes dimensões da vida, às vezes o trabalho é o último deles, né? Às vezes o afastamento laboral é o último a ruir, vamos dizer assim, né, a acontecer. Mas, por outro lado, também, falar um pouco dos desafios, né, das diferenças dos municípios, porque a gente sabe que essa rede de atenção psicossocial que está na portaria, ela é uma rede ideal, mas a maioria dos municípios não se organiza necessariamente com todos os equipamentos, como a Regina falou, né, dependendo da população, com todos os equipamentos que estão aqui. Então, alguns municípios não vão contar com uma unidade de pronto atendimento, né, não vão ter uma UPA, muitas vezes é o leito de enfermaria, né, em hospital geral. Alguns municípios não vão ter CAPS 3 para fazer esse acolhimento noturno, né, dessas pessoas, desses usuários, mas acho que a ideia é justamente pensar na criatividade das possibilidades de cuidado e também de considerar que esse é um trabalho nosso, no sentido de que essas construções, essas pactuações, esses processos de cuidado, inclusive estratégias criativas de cuidado, elas só vão ser construídas no encontro com outros profissionais, no encontro com esses usuários, né, entendendo também o protagonismo que eles têm dentro dos seus projetos de cuidado, mas que toda essa troca, ela é sustentada realmente num encontro. Então, muitas vezes, né, como a Regina falou, a gente vai ter essa dificuldade, né, de acessar, por exemplo, uma unidade básica de saúde, ou vai ter uma dificuldade de acessar os outros serviços,
mas é muitas vezes essa insistência criativa que consegue produzir, né, alguns espaços de cuidado. Outra questão que eu queria colocar aqui também, para a gente depois abrir para as perguntas, é a questão do estigma. Muitas vezes, né, as pessoas compreendem a rede de atenção psicossocial numa perspectiva hierárquica, como se a pessoa, ao estar no CAPS, ela chega na maior complexidade da atenção psicossocial, então todos os outros níveis não competem, né, mais ao cuidado. Quando, na verdade, não, né? A nossa ideia também, nesse sentido de cuidado integral, é que esta pessoa em sofrimento psíquico grave possa ter o seu atendimento psicossocial dentro desta rede, mas todas as outras questões de saúde, elas vão ser acompanhadas também na unidade básica de saúde, né? Esse indivíduo, ele não deixa de existir, ele não deixa de transitar, né, por essa rede ao longo dos seus processos de cuidado. Outro desafio também, né, muitas vezes a gente tem as metas, produtividade, né, muitas vezes o trabalho dos profissionais acaba sendo orientado por um critério, assim, de produtividade, e acho que também nesse sentido, né, que a gente estimula também a pensar estratégias criativas, muitas vezes o trabalho delicado a gente não vai conseguir fazer com todo mundo, com todas as pessoas com quem a gente atende, mas que a gente possa, com delicadeza, construir projetos de cuidado que estejam cada vez mais alinhados às reais necessidades das pessoas. Que é o que a Regina disse, né? Nem todas as pessoas que utilizam substância precisam de cuidado. Do mesmo jeito que nem todas as pessoas com CID de esquizofrenia precisam estar no CAPS, né? Então, acho que um conceito muito fundamental, principalmente no contexto da atenção básica, é o conceito de acolhimento. Muitas vezes, né, o paciente ele já fica estigmatizado, ele é do CAPS. E aí não acontece, né, essa possibilidade de ser acolhido, de ser escutado, de ter uma escuta qualificada, uma escuta empática, inclusive, com aquelas questões daquele sujeito, justamente por questões de estigma, né? Eu acho que isso aí eu acabei falando já. Eu fiquei pensando de um ponto bem importante, né? Quando eu falei que a atenção, que às vezes, muitas vezes, a saúde ela faz esse mergulho, né, nas questões relacionadas ao sofrimento psíquico, né, do paciente que chega, e aí ela faz esse acolhimento, esse mergulho, e pega para ela, né, como se fosse, a única questão é o sofrimento psíquico e a doença, o CID, se eles... A gente também tem que pensar que a gente, talvez, o que se espera é que, por exemplo, um paciente que é acompanhado, que ele absolutamente não tenha nenhum sintoma, né, que seja enxugado dele qualquer tipo de queixa, né, e muitas vezes a gente empaca, a palavra é isso, nisso. Então, ele não pode trabalhar porque ele ouve vozes, ele tem que ficar mais no CAPS porque ele está desorganizado sob a perspectiva daquela pessoa, né? Então, quando eu falo dessa questão de que a saúde, ela acolhe, ela se aprofunda, mas que os outros dispositivos, eles têm que, talvez, abrir um pouco esse leque e o coração, no sentido de que, necessariamente, alguém em sofrimento psíquico, ele não precisa estar isento de sintomatologia para que a funcionalidade dele esteja na sua totalidade, né? A funcionalidade, ela não está relacionada a sintoma ou não, está relacionada dentro da sua possibilidade, né, do quanto você pode ir, seguir o seu caminho e atingir os seus objetivos. A gente queria agradecer, então, todo mundo que está aqui. Tem o nosso e-mail, esse QR Code também é para vocês seguirem, acessarem o nosso Instagram. E a gente queria ouvir um pouquinho perguntas, reflexões, conversas. Se a Cláudia quiser falar, pode abrir seu microfone. Cláudia, boa noite de novo. Eu vou puxar uma fala aqui, mas Cláudia, fica à vontade, né? Temes, né? Para a gente começar a aproveitar também esse tempo que a gente tem aqui de estar junto, a oportunidade de ouvir vocês. Quero agradecer imensamente, né, essa dupla de especialistas aqui do núcleo, né? Então, a gente tem especialistas e supervisores nesse núcleo, e hoje essa dupla trazendo esse tema
tão importante, né? Porque muitas vezes no nosso cotidiano, e particularmente quando a gente está trabalhando teleeducação, a gente parte já discutindo desafios, apresentando até situações, estratégias de solução de desafios, né? E uma questão que pairou e que paira é assim, então, como é que é a RAPS, né? Então, essa demanda, né, para que vocês trouxessem esse tema, vem dessa questão, né? Precisamos olhar para a RAPS, e vocês trazem didaticamente, quero agradecer Beatriz e Regina, didaticamente, assim, sustentado, compreensível, né? Acho que a gente pode usar esse recurso para a comunidade, para os trabalhadores, né? De diversas formações, né? Pensando nos grupos com os agentes comunitários de saúde, pensando em educação permanente, né? Como é que a gente pode utilizar esse recurso de conhecimento, de pensamento, que é uma ferramenta, Então, a gente tem aqui esse tempo de meia hora, 40 minutos, entregando uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta compreensiva, né, de trabalho, de funcionamento, e apresentando o desafio também, né? Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer aqui quem está presente, e deixar em aberto. A Artemis levantou a mão, pediu desculpa por ter levantado, Artemis, mas se você quiser entrar na roda, o Wellington, a gente agradece a sua presença, né? Se você quiser também falar um pouco, né, o que você percebeu, né? Aproveitar esse tempinho aqui das trabalhadoras, né? Para que a gente possa fazer esse bate-bola. Giovana, que está aqui, bem-vinda, Giovana, Guilherme. Então, aqueles que quiserem fazer uma troca, né? Conosco aqui, a gente abre a roda para essa conversa. Sim, eu gostaria de perguntar as estratégias que vocês usam, de acordo com a experiência de vocês, para se comunicar com os outros serviços, ou até com as outras áreas que vocês não têm tanto contato, de uma maneira que o cuidado seja compartilhado, porque talvez aquela ideia antiga, né, de referência e contra-referência acaba engessando um pouco, né? Acaba assim, aquela pessoa é do CAPES, então, às vezes você pode, não sei se na experiência de vocês, né, receber um encaminhamento, usuário não é perfil para nosso serviço, o CAPES precisa dar a conduta, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas questões. E parabéns pela apresentação, foi muito clara. Artemis, obrigada pela pergunta, acho que vou introduzir, a Rê pode completar. Eu acredito em duas coisas. A primeira são essas estratégias de matriciamento. Eu acho que o matriciamento é a estratégia fundamental. Acho que a gente pode até se desdobrar sobre o matriciamento depois, numa outra webconferência, porque esse vai ser o espaço de pactuação, né? E acho que tem uma outra dimensão também do matriciamento, é que o matriciamento não compete apenas à saúde, porque também muitas questões das populações que a gente atende, tanto na atenção básica quanto na atenção psicossocial, elas têm um atravessamento importante de questões sociais. Então, muitas vezes também é importante articular o Centro de Referência de Assistência Social, o CREAS, o Conselho Tutelar, se a gente estiver falando, né, por exemplo, de situações que envolvem crianças, ou se envolver idosos, vamos chamar o Conselho de Idosos, né, vamos pensar em todas as ferramentas. E aí eu digo, né, Artemis, que o matriciamento é esse espaço, porque são essas reuniões de pactuação, todo mundo senta, todo mundo que está, né, naquele território, então o CRAS é o do território, a escola é o do território, o Conselho Tutelar é o do território, o CAPES é o que atende o território, para pensar, né, de maneira ampliada naquele processo de cuidado, entendendo todas as particularidades, né, de cada pessoa. Por outro lado, eu queria completar também uma questão que a Regina disse, que é a questão do estigma. E aí vamos falar também com tranquilidade, né? Muitas vezes as questões de saúde mental nos assustam, né? Muitas vezes esse profissional que vai fazer o acolhimento, às vezes não teve esse letramento em saúde mental. Então, todos esses conceitos acabam ficando muito assustadores, né, para o profissional. A gente também entende que, às vezes, esse encaminhar, né, apenas, CAPES precisa dar a conduta, também fala, muitas vezes, de uma fragilidade dos próprios serviços em lidar com essa questão. E como a Rê falou, né, são 15 anos, parece muito, mas ainda não. O nosso aluno
luta, né, nesse sentido continua, de garantir acesso aos serviços de saúde, garantir acesso a direitos, né, e entendendo que isso tem um atravessamento enorme pela questão de estigma do sofrimento psíquico. Mas minha contribuição era essa. Rê, quero te ouvir. Artemis, obrigada. Gente, muito obrigada por todos que estão aqui, estiveram. Na prática, em Santos, né, são 5 anos que eu já estou aqui, o matriciamento é uma coisa bem estabelecida, é pactuada, estabelecida, contínuo, e aí à medida do tempo, a gente foi estudando um pouco as regiões, né, porque tem 2 questões bem distintas, né, onde tem PSF e onde não tem PSF, isso é um marco, né, a relação nos lugares que tem programa de saúde da família com a equipe multi é uma relação muito mais fácil, transversal, linear e contínua e de troca, no sentido, não que a UBS não seja, mas é muito mais fácil lidar com isso. Então, por isso que eu estou dividindo esses 2 aspectos. Quando é PSF, é pactuado que todos os pacientes que são vistos, eles são discutidos e compartilhados. A gente dá preferência para os pacientes de maior gravidade, né, no sentido, não gravidade clínica, mas uma gravidade no sentido geral. E quando existe a possibilidade desse paciente sair do CAPS, ou vir da unidade para o CAPS, da poli, ou vir do CAPS para a poli, antes é conversado, né? Ou, se for urgência, é conversado através de WhatsApp, de e-mail, ou telefone, ou, se não for urgência, a gente espera a reunião de matriciamento. Estou te falando bem na prática. Espera a reunião de matriciamento, conversa, e aí a gente acolhe. E aí, o que a gente percebe com isso? Uma agilidade maior, né? Aí a gente também exercita a equidade, né? Que é isso, né? Acesso, equidade, né? Integralidade da ação, e aí fica muito mais fácil. Então, nas unidades de PSF, a gente tem essa tranquilidade para fazer. Nas UBSs, a minha experiência é que esse contato é muito mais fácil com os agentes comunitários de saúde. Inclusive, né, quando a Maria Inês fala, né, de que a gente preparou uma aula, que é uma aula que eu acho que cabe muito, né, para a educação permanente, né, para poder simplificar esse processo que parece enorme, né? A Beatriz fez aquela sombrinha ali, aquilo ali é maravilhoso, né? Porque você consegue, porque você pensa na RAPS, meu Deus, a RAPS tem UPA, aí vai para a UPA, para o leito, parece tudo confuso, né? Quando você organiza, você vê como as coisas vão funcionando e como elas vão pareando. Então, na UBS, por que eu falei isso? Porque na UBS, o melhor contato é com a agente comunitário de saúde. É impressionante como a agente comunitário de saúde, obviamente, entende da região, é acessível, e ele consegue fazer, a gente consegue fazer várias combinações relacionadas a paciente. Visita domiciliar compartilhada, discussão de casos para entender complexidade, avaliação inicial da própria unidade quando nós somos convocados, e até mesmo, vamos dizer assim, eles têm a compreensão de que, e eles tentam entender se o caso é grave ou não para estar onde, né? Então, eu acho que nas UBSs o marco é a agente comunitário. Agora, para os outros profissionais, quando não tem equipe multi, principalmente para o profissional médico, e eu fico muito triste de falar isso, vai depender do médico. Vai depender da relação que não deveria ser pessoal que eu tenho com esse médico, vai depender da formação que ele tem, vai depender da disponibilidade dele. Então, aí a gente não consegue pactuar, né? A gente consegue flexibilizar de acordo com o que é possível, né? Acho que por último, né, se ninguém quiser contribuir com mais alguma coisa, eu queria destacar esse aspecto, né, essa palavra multiprofissional, porque o cuidado em saúde mental, independente de onde ele estiver, ele não está restrito às áreas psi, ele não está restrito ao psiquiatra, ao psicólogo, ao terapeuta ocupacional, que geralmente são os profissionais mais comuns nesses espaços, né? A nossa compreensão é de que saúde mental, ela é comunitária, então o agente comunitário de saúde, ele produz saúde mental. A enfermeira que faz o acolhimento produz saúde mental. A pessoa que está na recepção acolhendo aquela pessoa de maneira qualificada, ela também produz saúde mental, né? Na minha unidade não tenho psicóloga. Não é necessário exclusivamente, né, ter um profissional psi para produzir
cuidado em saúde mental. Acho que tem uma criatividade também nesse espaço, né, da gente pensar que se a saúde mental ela não está restrita às questões psi, todos os profissionais de saúde que estiverem implicados nesse cuidado poderão disparar processos, né, de cuidado, de autonomia. Então, muitas vezes pode ser o agente comunitário de saúde que vai chamar aquela usuária para participar de um grupo que vai ter na associação comunitária, como estratégia, por exemplo, de tirá-la de casa, porque ela não está muito bem, né? Então, acho que, para além, né, dessas pactuações multiprofissionais, esse reconhecimento também do território como potência de produzir cuidado, né? Eu não preciso ter ali um centro, vou brincar assim, né, um centro de lazer específico para pessoas do CAPS. Se eu tenho um centro comunitário, essa pessoa pode, ela deve estar lá. E aí esse trabalho, né, de inserir não tem a ver com um campo específico, mas tem a ver com uma ideia mesmo de cuidado ampliado em saúde mental. Alguém mais? Daiana? Alguém de Rio Pardo de Minas? Seja muito bem-vindo ou bem-vindo, bem-vindes. Estamos abertos a acolher, né, qualquer dúvida, qualquer questão. Então, a gente pode ir seguindo para o fechamento, deixando minha gratidão, né, e parabenizando as colegas de trabalho, deixando a minha gratidão por estar aqui com vocês hoje, né.